Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Matrix Cast, o seu podcast de saúde mental e histórias inspiradoras. Adivinha quem está aqui comigo, coordenando junto esse projeto maravilhoso que a gente espera que ajude vocês, que possa fazer sentido na sua vida. Estou aqui com o Franklin Fischer. E aí, meu amigo? Estamos juntos nessa de novo, mais uma. Seguimos. E hoje é o nosso primeiro episódio aqui no Dr. Amadeu Cast, um lugar acolhedor, confortável. Aqui, ele não está aparecendo aqui na telinha, mas o Pedro está aqui, ele é responsável pelo local. A gente foi super bem recebido aqui, convido vocês também a conhecerem aqui o espaço dele aqui. E hoje é o nosso primeiro episódio com um convidado já, uma convidada especial, uma amiga. Thay, seja bem-vinda. A gente te acolhe aqui, a gente quer saber muito das tuas histórias, das tuas experiências. E que bom que tu conecta assim com a gente. Que bom que você está aqui nesse mundo para fazer a diferença. Seja bem-vinda, Thay. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito ao Pedro, esse espaço tão lindo, tão fino, tão elegante, tão gostoso, tão acolhedor e que nos deixa tão à vontade. A energia do Franklin, o convite do Jonathan, que são profissionais que eu admiro muito e que eu tenho muita honra e muita gratidão pela vida de vocês. É uma coisa que você gosta de abordar, esse tema de relacionamento, né? Eu vejo a Thay igual relacionamento. Eu acho que ela tem um relacionamento perfeito. As pessoas acham. Não é nessa mesma linha. Acham. Não idealiza muito a tua relação, diz que esse é o ideal, que é assim que tem que ser. Como é que você lida com isso? Eu lidava péssimo. Gente, eu lembro de uma situação que eu vivi que foi o seguinte. Dentro do meu relacionamento, meu namorado foi lá com os amigos dele, bebeu uma cerveja e tudo mais. Com o meu ex, eu nunca me importei, ele podia ir pra balada, tava tudo certo pra mim, 100% liberal. Mas, o que aconteceu? Esse meu namorado saiu com os amigos pra beber uma cerveja onde tinha mulheres no ambiente e tudo mais. E eu surtei, eu simplesmente surtei. Eu fiquei assim, por que eu tô surtando? O que era o meu problema? O que as minhas seguidoras vão achar? Olha a cabeça. Ou seja, eu descontei uma carga emocional grande nele. O meu raciocínio dizia, tá tudo bem ele estar lá. A minha Thay espiritual dizia, Thay, qual que é o conselho da Thay espiritual? Não, tá tudo certo, existe uma confiança e tá tudo certo ele estar lá. A Thay racional, tu tá surtando à toa, porque isso daqui não condiz com os teus valores também. A Thay emocional, a Thay corpo físico, ansiedade, tremenda, pegava o celular assim, ela ficava tremendo o tempo inteiro. Ai meu Deus, que absurdo, eu quero controlar ele. E a Thay emocional agindo por impulso, muito impulso, eu tava agindo, eu quero que tu venha pra casa em 10 minutos. O meu racional, meu Deus, mas por que tu estás fazendo isso? Tu não é de ficar controlando dessa forma. Fiz, né? Tudo lá. Aquela cena toda. O surto completo. No outro dia passou, a gente conversou. Ele falou, Thay, não quero mais nada contigo. Ele falou bem assim, eu pensei que merda, vou ter que tirar as fotos das redes sociais. Eu pensei assim, que saco, pensando lá, Foi né? o primeiro pensamento, né? Primeiro doeu. Pensei, que erro que eu fui fazer. O segundo foi assim, vou ter que tirar as coisas das redes sociais. Que saco. E aqui as pessoas vão começar a me perguntar, porque olha o que me perguntam no inbox. Oi, você terminou? Oi, o que aconteceu? Oi, cadê o seu ex? O tempo inteiro as pessoas me perguntam. Isso num momento que tu tá vivendo a Exatamente. separação, a dor do que aconteceu. Exatamente. Hoje eu já sei lidar de forma melhor, né? Então, daí eu fiquei preocupada com o que as pessoas iriam falar, com o que as minhas seguidoras que estavam no ambiente iriam pensar do meu namorado estar lá com os amigos dele. Ou seja, olha o medo do julgamento dos outros. Eu surtei não por pensar por mim mesma. Eu surtei pensando no que a sociedade me julgaria. Olha só, aí é que eu entro sobre pensar por si mesmo.
Porque se eu tivesse pensado comigo mesmo, no raciocínio eu já tinha identificado que aquilo era apenas um surto pelo meu egoísmo, né? E eu surtei com ele, terminou, ele me deixou ali uns 4 dias off. Eu pensei, agora eu aprendi. Pensei comigo, agora eu aprendi. Porque eu não tinha identificado que eu estava querendo controlar ele pelo que as pessoas iriam falar. Isso eu identifiquei depois em terapia. Qual que era o meu grande medo? Meu grande medo, perder a credibilidade com as minhas seguidoras. Por isso que eu surtei com ele. Daí eu fui olhar, né? O que é o nosso relacionamento? A gente tem confiança, liberdade, os dois constroem juntos as coisas, comunicação, segurança. Eu pensei, tá fugindo disso aqui o meu relacionamento? Não. Então por que eu estou fugindo disso? Daí eu comecei a perceber, opa, isso daqui não é meu. Então muitas vezes as pessoas destroem os relacionamentos justamente pelo medo que as pessoas vão falar. Elas não dão liberdade para o homem sair com os amigos, que o homem precisa sair com os amigos, conversar, beber, comer uma carne, enfim, qualquer tipo de coisa, depende de cada perfil. Então as mulheres, elas acabam reprimindo pelo medo da moralidade, do que as pessoas irão julgá-las. E delas destroem relacionamentos, destroem casamentos justamente por isso, pelo medo que as pessoas vão pensar. Existe relacionamento abusivo por parte da mulher diante dos homens? Eu peguei casos no consultório assim, onde é que homens se sentem abusados psicologicamente, enfim, tem ameaça, é sutil, mas ainda é uma ameaça. Existe, isso tu já pegou caso disso? Porque ao contrário a gente sabe que existe bastante, né, de homens abusivos diante de mulheres. Só que de mulheres para homens, tu já teve essa experiência? Eu estou vivendo isso agora em consultório, por isso que eu queria compartilhar isso contigo. Sinceramente, eu acredito que as mulheres são muito mais machistas do que os homens. Muito mais. Que informação! Muito mais machistas do que os homens. As mulheres, elas ficaram muito masculinizadas. Aqui entre as polaridades. Elas ficaram tão masculinizadas que elas têm a necessidade de controlar o homem o tempo inteiro. E o homem, ele se esgota. Então, o relacionamento, ele fica abusivo da parte da mulher pelo excesso de controle, insegurança, dependência emocional, traumas que não foram curados, projeção. Tá dando uma cutucadinha aqui, tá dando uma cutucadinha ali. Vai ver a dependência emocional. Vai ver o problema com o pai. Sempre tem alguma coisinha ali. Porque senão não estaria traindo o cara, né? Não estaria traindo justamente o homem que vai lá e tem alguma atitude que talvez ela não gere tanta segurança para ela. Então, sim, com certeza. Eu acredito que existem os dois lados. Tanto da mulher, tanto do homem. E quando o relacionamento não está polarizado, isso prejudica ainda mais o casal. Interessante, né? O nosso podcast é o Matrix, né? MatrixCast, né? E quando você estava falando sobre a situação que aconteceu com o teu namorado e você separou cada um dos teus aspectos ali, das emoções, da parte racional, me veio muito essa ideia de que a gente tá dentro de uma matrix, um tipo de pensamento, um programa pronto, e que tem essa necessidade de a gente se encaixar no programa. E tudo que sai fora desse contexto é como se fosse uma falha no programa. É onde a gente se julga, onde a gente se cobra, onde a gente tem todas essas exigências, né? Então eu acho muito interessante quando você traz essa imagem do que você estava tentando fazer, que era o ideal, né, segundo a configuração de sociedade, e o que é você de verdade, né? Então, qual é o teu sentimento, assim, de olhar essa história de vários ângulos hoje e poder fazer essa diferenciação? Você sente ainda que você tem muitos momentos que você está preso a essa programação, ou você já conseguiu sair desse senso comum de atender essas demandas do que chega dos outros? Como é que você vê essa evolução nesse sentido?
eu acredito que é muito raro a gente conseguir sair do programa. Isso porque a nossa mente, ela é programada. A nossa mente, vamos falar de mente agora, ela é programada para sobrevivência. A mente não serve para outra coisa a não ser sobreviver. Ou seja, fazer com que você não morra. Por isso que a gente sente medo. Primeira coisa, isso. Então, viver dentro de uma matrix é uma forma de controle. Por que as pessoas se apegam à religião? Porque elas têm medo. Por que elas se apegam ao programa do que é moral? Porque elas têm medo. Então as pessoas sempre se apegam a algo por medo. Então é muito difícil tu sair desse programa. Porque a gente não tem controle sobre nada, mas a nossa mente, como ela é processada para sempre sobreviver, ela sempre quer buscar algo onde ela consiga se manter, digamos que onde ela acha que ela tem controle sobre algo, só que ela não tem controle sobre algo. Então a minha mente sempre está processando aqui que, vamos lá, eu tenho um trauma muito grande, que eu fui traída, por exemplo, eu tenho um trauma muito grande, a minha mente, ela fica com essa informação. Então eu vou para um novo relacionamento, então vou para outro relacionamento, a minha mente ela já está traumatizada, então o programa dela, entendeu? Qual que é o programa dela? Me proteger. Então eu sempre vou estar ali, o que tu tá fazendo? Ninguém tá falando, não sei o que. Não somente por causa das pessoas, mas sim pelo programa mental, porque ele quer te proteger e ele quer te sobreviver da melhor forma possível. Então a nossa mente sempre está presa em um programa. E quando a gente entende isso, é muito mais fácil a gente ter consciência que a gente está no programa. E saber o que está programando também, né? Papo muito louco, né? Não, mas é legal. Eu fui pro filme do Matrix, não sei se tu já viu o filme do Matrix. Eu vi, mas eu vi uma vez e eu preciso assistir de novo porque eu não tenho uma opinião formada. Porque lá ele... Ora, que é o Keanu Reeves, ele tem a opção de tomar a pílula azul ou a vermelha. Azul para ficar na Matrix e a vermelha para sair da Matrix. Daí ele toma a vermelha, daí ele vê o mundo de outra forma, vê outras coisas. É uma representação da consciência, uma metáfora. Mas é bem legal. Tem toda uma história por trás para o filme fazer sentido, mas... A ayahuasca traz bastante isso, né? Eu lembrei. Consagrou já? Não. Não? Não. Acho bem legal. Mas bem interessante. É um papo que acaba ficando complexo, porque quando a gente fala de mente, a mente é complexa, né? Esses programas mentais que direcionam a nossa vida, a maioria deles é inconsciente, né? A maioria vem de uma repetição de um sistema familiar, né? E tomar consciência dessa programação e reprogramar uma coisa diferente é muito difícil, né? Não só familiar, mas como de ancestrais de milênios de anos atrás, né? Sociedade em geral. Né? Exatamente, porque o homem ele veio para reproduzir. A mulher, por que a mulher ela tem... Podem ver, a mulher tem muito mais medo de ser traída do que o homem. Quando o homem chega em casa, a mulher, tá, tu quer me contar alguma coisa? O que aconteceu? Não, mas tem... Não, eu só cheguei em casa, cheguei agora, tá tudo certo. Não, mas eu tô sentindo que tu tem alguma coisa pra me contar. Por quê? Porque a mulher, ela já tem o instinto do medo de ser traída. Porque se a gente for voltar há muito tempo atrás, não existia o relacionamento monogâmico. Não existia um relacionamento monogâmico. As pessoas, elas ficavam umas com as outras e assim, era pai com filha e tudo. E o que aconteceu para o relacionamento monogâmico existir? Pela preservação da raça humana. Só por isso o relacionamento monogâmico existiu. É lógico, depois veio o cristianismo e tudo mais, mas por que a preservação da raça humana? Porque os pais estavam tendo relações com as filhas e assim humanos com muitas deficiências nasciam. E daí eles, pera lá, a gente está
destruindo a raça humana, eles pensaram. Então a gente vai fazer a monogamia. O que é a monogamia? Até hoje, no cristianismo também. Não pode casar com irmão, com pai, com mãe e com primo, não pode, porque justamente pela reprodução e para não destruírem a raça humana, no caso. Então por isso que passou o relacionamento a ser monogâmico. Mas eu penso, como é que foi feito isso, né? Que isso ninguém quis, quer dizer, hoje se questiona. Hoje tem todo tipo de relacionamento, mas como isso é a base, né? É o que se vive, né? Fundamentou durante muito tempo essa continuidade, né? Perpetuou a continuidade. A monogamia é uma escolha, né? Tu só é monogâmico no momento da paixão. Não existe como tu ser monogâmico depois, por naturalidade. Não. A monogamia, tu é exclusivo da outra pessoa se tu tá apaixonado, porque o córtex cerebral lado direito, ele é totalmente inibido e gera uma abundância em dopamina. E a única forma de você gerar essa abundância em dopamina é a cocaína. Só a pessoa que cheira cocaína consegue chegar na mesma sensação de uma pessoa apaixonada. Então, quando tu tá apaixonada, a paixão é o quê? Uma idealização do outro. É porque tu não conhece o outro de verdade. Então, tu é apaixonado pelo que tu acredita que o outro pode ser. Movido por essa série de hormônios e todas essas coisas, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ali existe uma monogamia, porque tu acha que ele é o amor da tua vida, né? Que é tudo pra ti. Mas a paixão, ela dura em média de 12 a 18 meses, hoje em dia 12 meses, por quê? Porque as relações sexuais, elas acabaram tendo muito mais abertura, com mais facilidade, então a paixão, ela leva mais tempo, né? Menos tempo. Para sair, né, para voltar ao normal, regular a dopamina no córtex cerebral, lado direito. Então, depois dali, é uma escolha tu ser monogâmico. A partir do momento que equilibra a dopamina no teu cérebro, é uma escolha tu ser monogâmico. Por quê? Porque tu conhece o outro de verdade. Tu conhece quem ele é. E gostar, amar, já é muito difícil amar o outro, mas gostar do outro é tu olhar e dizer assim, ele tem esse defeito, ele tem essa qualidade. Eu estou com ele por causa disso e por causa disso. É tu ter consciência das qualidades, dos defeitos do outro e mesmo dessa forma tu escolher estar ali. Porque a partir do momento que a paixão baixa, o que tu pensa? Meu Deus, opa, será que eu gosto do outro? Porque na verdade a gente sempre gosta da gente. A gente nunca gosta do outro, a gente gosta da gente. Isso é uma verdade que dói, mas lá no fundo faz tudo por ti. Tô com o Franklin. O Franklin é uma pessoa que me gera estabilidade emocional, estabilidade financeira. Então eu não gosto do Franklin, eu gosto de mim. Porque é sempre sobre a gente, né? E aqueles casos de amor e ódio. Secundário ali, né? Sempre. Exatamente. E aqueles casos de amor e ódio. Não é que tu ama ou odeia outra pessoa. Tu ama o que a outra pessoa faz tu sentir e tu odeia em ti mesmo o que a outra pessoa faz tu sentir. Então a gente sempre gosta da gente mesmo. Tem muitos relacionamentos que a mulher diz assim, eu acho que eu não gosto mais dele, não sou mais apaixonada. Eu pergunto, mas por quê? Vou cutucando, nossa situação financeira tá péssima. Ou seja, ela não tá mais sendo beneficiada ali. Então ela não gosta dele, ela gosta dela, entendeu? Se não tá bom pra ela termina o relacionamento. Como é pra ti lidar com essas histórias de mentes que fogem desse senso comum e que te trazem histórias que muitas vezes geram essa sobrecarga emocional? Como é que tu lida com isso no dia a dia, assim? Sabe que essa é uma pergunta que eu tava me fazendo ontem à noite? Olha, você tem. Olha só. Ontem à noite. Olha o pensamento. Eu leio. Telepatia. Isso se chama telepatia. Tive aula sobre isso semana passada. Existe telepatia mesmo? Mas óbvio, isso é ciência. Telepatia com certeza existe. Eu vejo como previsão. Não, então tava Só a gente vai entender.
faz um podcast, né? Mas então vamos lá. Eu me perguntei ontem, eu tava deitada na cama e refletindo assim, bem longe. E eu pensei, gente, será que às vezes eu baixo um pouquinho a minha energia de tanto problema que eu escuto durante o dia? Eu voltei pra consciência, será? Eu comecei a refletir os casos das minhas clientes e pensando. Eu pensei, nossa, mesmo se baixa um pouquinho, como é gratificante. Daí eu entrei nas minhas reflexões, existem os dois lados. Na hora eu posso até baixar de forma inconsciente a minha energia no dia seguinte se eu fiz 8 atendimentos, 5 atendimentos, 3 atendimentos no dia anterior. Só que no dia posterior a que eu baixei um pouquinho, eu sinto muita gratidão. Por quê? Porque mudou uma vida lá. Ou seja, então acaba anulando e sendo equilibrado. Entrei nessa paranoia, nessa loucura, assim. Daí eu mandei uma mensagem pro Marcos, meu terapeuta. Falei bem assim pra ele, nossa, eu vou te mandar um áudio, tá ali 2 minutos de áudio, ele ainda nem escutou. Ele deve ter pensado, o podcast aí. Marcos Aguiar. Marcos. Sim. E mandei um áudio pra ele, eu falei, nossa, eu tô aqui viajando e tudo mais. Daí foi onde eu trouxe pra ele a história, que ele foi uma das pessoas também que me apoiou pra ser terapeuta. Daí eu trouxe a história, nossa, ainda bem que tu falou pra eu meter a cara mesmo, pra ser terapeuta. Foi ele e a Fran que super me apoiaram. Daí eu até mandei mensagem pra ele e falei, poxa, às vezes eu me sinto assim, as coisas não estão tão bem. E daí eu lembro como é gratificante tu fazer algo que tu ama, porque tu mudar aquela vida. E daí ao mesmo tempo eu já tiro a questão negativa, às vezes de uma carga emocional que eu recebo, e já trago a gratidão em seguida. Então é uma forma bem equilibrada. E vocês, como vocês lidam com isso? Então, eu vejo muito como experiência, né? Eu acho muito incrível você conseguir mandar uma informação, que você tem um conteúdo que pode ajudar a clarear uma questão tão complexa para a mente, né? E eu vejo isso sempre como uma experiência muito enriquecedora, tanto para quem é atendido, que tem aí os seus momentos de clareza, quanto para quem está usando uma ferramenta para o atendimento e que traz questões, perguntas e, enfim, coisas que levam a pessoa a pensar de um jeito diferente. Né? E eu acho que à medida que a gente vai trabalhando com a mente, a gente até desenvolve um fascínio pelo funcionamento da mente, né? A gente procura histórias de pessoas que tiveram condições diferentes e a gente procura perceber o que tem de diferente naquela história, que te acrescenta como uma informação e que te traz um conhecimento que pode... sempre conecta alguma coisa que pode trazer uma resolução de questão para ti também, né? Então, assim, o que me traz um sentimento bom nos atendimentos é isso, assim, de procurar conhecer um mundo diferente do meu. E não tentar encaixar esse mundo dentro de um padrão, mas tentar procurar conhecer aquele mundo e entender como isso se construiu. Né? E não ver isso como um concorrente, mas como algo a mais que você pode descobrir, desvendar e entrar no mundo da pessoa, igual brincar com criança, né? Você entra no mundo da criança e você vai fazendo o caminho junto com ela e de repente vocês acham uma solução. Uau. Então eu vejo muito assim com esse adentrar o mundo, né? Fluir junto, não ver como uma barreira, né? Desligar o julgamento. Então eu vejo como assim algo muito rico, né? E eu sempre agradeço por estar nessa condição de poder conhecer o mundo dessas pessoas e elas validando o meu conhecimento para poder transitar ali junto com elas. Assim. Uau! É isso. Até puxo um engate referente a isso, muito legal. Você falou sobre o mundo da pessoa. A gente pega o tempo inteiro vários mundos diferentes. E trazendo um pouquinho da parte número 1 ali do podcast, que a gente falou muito sobre relacionamento e sobre também sociedade, o relacionamento não existe uma regra. O que eu percebi no decorrer do tempo de trabalhando com relacionamento? Eu entrei nas redes sociais há 3 anos atrás, um pouco,
colocando que relacionamento tem que ser polaridade feminina, polaridade masculina e é uma regra. Só que não existe uma regra para relacionamento em geral. É impossível tu colocar uma regra, porque cada pessoa vai ter o seu relacionamento. Então a gente pode funcionar de uma forma, vocês podem funcionar de outra. Cada relacionamento não é o certo, é certo isso no relacionamento. É um relacionamento certo monogâmico, um relacionamento certo aberto. Talvez para mim pode ser errado, para o outro pode ser certo aquilo. Então a gente entender qual que é o certo do casal é importante para aquilo ser saudável. Porque cada pessoa, tem pessoas que hoje, mulheres, que elas gostam, por exemplo, de fazer homenagem, elas têm atração por outras mulheres, e trazer isso para o relacionamento pode sim dar certo. Vamos tirar valores morais agora, religiosos. Pode sim fazer dar certo. Então não é, mas um relacionamento onde tem uma religião, onde seguem a Bíblia, tal, né? Isso dali é um relacionamento que vai dar certo. Ok, e pode ser que dê muito certo. Por quê? Porque faz sentido para os dois. Então o relacionamento não existe o certo, mas sim o certo da pessoa e do casal, dos valores deles. E lógico que a monogamia, voltando um pouquinho, posso? Lógico, é um grande tabu isso aí, né? A monogamia, ela tem 3 principais valores. Ou digamos, principais vantagens, vamos chamar assim. Quais são as vantagens da monogamia? 1. A pessoa tem mais expectativa de vida. 2. A pessoa constrói uma família. E número 3, a pessoa prospera mais. Então, a monogamia, ela traz esses 3 principais benefícios. Então, tu respondeu a minha pergunta, por que isso foi tão bem sustentado e isso não se desfaz assim nos dias de hoje. Todo mundo constrói família, isso tem um sentido, não é assim por acaso, até a nível vibracional, qualquer coisa nesse sentido, não sei se tu vai entrar nesse campo, mas enfim, eu acho que tem a ver com o que tu vai falar, mas continue, manda ver. Tô tentando pegar a tua chave para engatar aqui. Tu diz energeticamente que a família, ela traz um pilar de fortalecimento, e por isso que hoje a sociedade não... Eu acho que é nesse sentido, porque tu falou assim que ela tem mais, prospera mais, em que sentido assim, pelo que prospera? Até mesmo mais? material. Tá. Materialmente. Pode ver. A organização, assim, muito bem, papéis muito bem claros, assim, né, de que cada um faz, para funcionar em conjunto, eu acredito que seja melhor, né? Exatamente isso. Seria cooperação, então? Uma forma... talvez. Por exemplo, uma família de 3 pessoas, as 3 pessoas trabalhando a favor da mesma coisa, cada um no seu papel. Né? Isso. Exatamente isso. A mulher entrando com o feminino, o homem com o masculino. Ou vice-versa, tudo bem também a mulher ser o yang e o homem ser o yin. Não tem nada de errado, desde que ambos tenham as 2 polaridades. Por que relacionamentos o maior sucesso, vai ver, foi a mulher que puxou tudo a rédea. Por quê? Porque ela tem a polaridade mais masculina e tá tudo bem também. Né? Tá tudo bem, o homem tá na mais feminina e tá tudo bem. O importante é os 2 serem felizes ali. Então, eu diria que pega exatamente e faz das minhas palavras o que o Franklin falou. Que quando tu tem um valor, que família é um valor, né? Então, quando tu tem um valor ali da família, que a monogamia proporciona isso, cada um exerce um papel. Às vezes a mulher ela traz mais a leveza pro lar, o homem traz mais. A gente entra agora em conceitos. Vamos só cuidar para não entrar em gêneros, para não ter nenhum problema, mas vamos entrar feminino, não é mulher, é energia feminina. Vamos lá, o que é energia feminina? Vocês já sabem, mas eu acho legal, né, a gente falar. Acolhimento, intuição, flexibilidade, amor, cuidado, se quiserem puxar, acolhimento, leveza, paz, isso é o feminino, né? Beleza,
A gente está em um ambiente onde tem muita energia feminina, que é o que? A fluidez na nossa comunicação, dentro de um podcast. A gente não tem algo ali, vamos seguir isso aqui. Não, a gente está na energia feminina aqui, né? Fluindo na comunicação. Os livros expostos, o ar, isso traz um ambiente muito mais agradável. Então isso é tudo feminino. E o homem é o quê? A masculinidade é o que? Energia masculina é o que? Organização, exatas, racional, lógico, aquela faca na caveira, aquele negócio, isso, é aquilo. Então é muito mais prosperidade, ser provedor, né? Então o masculino ele traz toda essa energia, né? Muito mais de foco, muito mais de estabilidade. O masculino é estável. O homem, o que um homem quer pra vida? Estabilidade. Se ele tem uma mulher doida do lado, ele pira e ele não vai mais querer aquele relacionamento. É que assim, tu vai falando, a gente vai pensando na vida, assim, nas coisas, assim, vai linkando, assim, O legal desse conteúdo é que ele é muito autorreflexivo, né? Claro. Você já vai fazendo uma anamnese. Entende assim, né? Uma anamnese. A anamnese foi ótimo. Hashtag anamnese no seu podcast. Todo mundo deve estar fazendo em casa a mesma coisa. Exatamente. E, enfim, então a mulher lá, né, que a gente diz a mulher doida, entre aspas, né? Com todo respeito, só uma forma de falar num popular mesmo. Então, o que o homem busca? Estabilidade. Por que muitos relacionamentos, muitos ficantes, homem e mulher que estão ficando, não vira namoro? Porque a mulher não consegue entregar estabilidade para o homem. Por quê? Porque a mulher é instável. O feminino é instável. O feminino... bem que esse podcast podia ter uma imagem para eu mostrar, né? Mas imagina comigo um controle super gigante. Cheio de botão, esse controle. A mulher é aquilo. É aquele labirinto, e aperta aqui, tem que mexer aqui, tem que... É uma loucura. O homem é o quê? Vocês estão vendo aquela tomada? Desliga. Desliga. Vai apertando o botão, apareceu uma função na tela, desliguei. A mulher, ela é cheia de função. O feminino não é cheio. O feminino é muito abstrato. E o masculino é a tomada. Então isso justifica que a gente só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo, e é real isso? Eu já tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo e não dá? Faz sentido? O homem com energia masculina, sim. Tá. Com a polaridade no masculino, sim. Quando eu tô muito yang, a gente chama de yang, é Y-A-N-G, yang masculino, e o feminino a gente chama de yin, Y-I-N, yin, feminino. A gente se refere à polaridade. Aquele símbolo preto e branco, uma bola de pijama ali. Exatamente esse símbolo. Então, o feminino ele é muito abstrato, e o masculino ele já é mais exato, digamos assim, ele é mais reto o negócio. Então, o que a mulher ela quer? Ela quer um presente, ela quer atenção, ela quer carinho, e ela quer conversar, E o homem ele é o quê? Nós temos um problema. O homem, o masculino é o quê? Nós temos um problema. Daí a mulher quer falar, não, mas eu preciso falar agora, eu preciso. E ela quer conversar às vezes. Só que daí aquele homem tá, cansado, talvez ele responde, sim. Daí ela pensa, tu não tá me dando bola, e o que tá acontecendo, e por quê? Ou seja, ela acessa todos os botões do controle dela. E o homem, ele tá só sendo lógico, falar A ou C pra ele, já resolveu a questão, né, o masculino. E o feminino não, ele é abstrato. Então o homem, ele busca estabilidade. E se essa mulher tem os surtos, né, que a gente diz surtos, que ela tem um desequilíbrio emocional diante do masculino, ou do homem, ou do masculino diante de uma mulher que tem energia masculina, o homem ele se sente sobrecarregado, ele se sente controlado, ele não tem paz. Então é muito importante a comunicação e esse entendimento.
sobre o que a mulher precisa e sobre o que o homem precisa. Então, quando tu tá dentro de um relacionamento, é muito importante tu sempre perguntar pro outro o que você precisa para estar bem. O que eu posso fazer para você e que você vai valorizar? Como você se sente amado? Como você se sente amada? Né? Dentro do meu relacionamento, meu namorado, ele se sente bem, ele se sente amado, tendo o momento dele com os amigos dele. Então, eu tive muitas feridas de troca, rejeição, abandono, até pelo meu pai ter, eu diria, no passado, me trocado por outra família e me abandonado. Então, eu sempre acreditava que o meu namorado ia me abandonar porque ele estava com os amigos, e aquilo pra mim era o ó, e por isso que eu não queria deixar ter os momentos em paz com os amigos. Por quê? Por causa das minhas feridas. Então, quando eu entendo, ressignifico isso, aí é que entra. O gostar do outro é você aceitar o outro do jeito que ele é. Aceitar o outro no masculino, o outro sendo mais racional, o outro sendo mais direto, a mulher sendo mais abstrata, a mulher precisando de mais atenção. Então, isso tudo leva a um entendimento para que consiga viver um relacionamento saudável. Deu para pegar ali? Deu? Sim, isso faz sentido, eu já tô longe. E eu acho bacana, assim, que a gente fale, né, que o autoconhecimento ele fundamenta tudo isso, né? Porque se você não sabe o que você gosta, as coisas que tu tem identificação, aquilo que você sente que faz sentido para você, é muito difícil você conseguir expressar isso também, né? Você vê muito isso acontecendo, principalmente no universo do masculino? Bastante mesmo. Hoje eu vejo que as mulheres elas têm mais abertura para o autoconhecimento. Tô sendo machista, sociedade machista, mas sim, a mulher eu vejo que ela tem mais por quê? Se eu chamo o marido da mulher, tô com 2 casos essa semana, mandei pra uma, eu quero falar com teu marido. Falei pra ela, quero falar com teu marido. E eu quero falar com o marido dela, por quê? Porque eu quero falar pra ele, ou tu faz isso, ou tu vai bobear. Estou segurando a sua onda até agora, nas consultas. Mas ou tu muda, ou tu dança. Então, o que eu quero falar com ele é exatamente isso. Um topou, o outro não. Então, assim, existe muito essa questão do homem olhar para isso e pensar, eu não preciso de terapia, eu não preciso de autoconhecimento, eu já sou bom o suficiente. O homem é ego, né? Necessário ego, importantíssimo. A gente está aqui hoje usando uma roupa, a gente está aqui hoje num lugar onde tem ego. Então, o ego ele é necessário, mas desde que não atrapalhe o teu autoconhecimento. Então, acho que pode puxar um gancho, que é até uma dúvida minha, acho que para todos que atendem aqui, eu estou vendo assim cada vez mais a necessidade que vem uma pessoa para terapia, vamos supor, vem um adolescente, o filho. E aí tu vai lá, trabalha ele, mas chega um ponto que se essa mãe não for para terapia, a conta não vai fechar, tipo, não, ele vai fluir a vida, beleza, vai, assim, né, resolver as questões, mas chega uma hora que fica inviável, porque assim, adolescente, sei lá, de 15 anos ali, está evoluindo, está querendo autonomia dentro de um sistema que controla ele, chega uma hora que não vai fechar a conta, sabe? Eu tenho feito, daí o que eu tenho feito? Eu tenho chamado a pessoa junto à mãe, no caso, e trazendo umas reflexões e ajudando no engajamento, porque senão não vai. Não dá, tem, não sei, acontecem com vocês também isso? Então tá. Eu não pego muito adolescente, só peguei um caso uma vez, mas posso dar minha opinião disso? Chega pra mãe e diz assim, tu não gosta do teu filho, tu gosta de ti e da expectativa que tu criou para que o teu filho fosse. Lembra que eu falei que o gostar do outro é aceitar ele do jeito que ele é? Ela não está gostando do filho, ela está gostando da expectativa e da ilusão que ela criou do que o filho dela fosse. Pode ser que ela vire as costas e não volte mais na terapia, tu perca o cliente, o filho também. Mas uma hora a conta vai chegar. Por quê? Estava em sala de aula, foi sábado, e uma mulher trouxe esse caso. Ai, mas o meu filho não consegue emprego. Ai, mas o meu filho aquilo. Ai, mas o meu filho não está fazendo o curso que eu gostaria que ele fizesse.
Aí é que tá. A mulher, ela cria um cenário ideal. Aí entra a idealização, né, da nossa mente. Ela cria um cenário ideal do qual o filho tinha que ser. E isso coloca pressão no filho. Pressão vem, o que causa pressão? Depressão, né? Então o filho está depressivo, não consegue ter atitude na vida. Por quê? Porque ele tem a necessidade de viver o que é ideal para a mãe, só que o corpo dele não quer. O corpo dele apresenta um sinal, depressão. Ou seja, se a mãe não botasse tanta pressão diante do ideal dele, provavelmente o filho já teria decolado, já teria saído do lugar. Entende? O filho às vezes tem um dom de pintar um quadro e pode ser um baita de um artista, mas a mãe idealizou que ele precisa ser um engenheiro. Então ela critica, ela leva para um psicólogo. O cara chega lá no psicólogo, tá, eu gostaria disso, minha mãe não deixa, nananã. Pressiona lá o menino, ele já se sente doente. Psiquiatra aqui, vamos tomar um antidepressivo. Vai lá, remedia o problema da pessoa, né? Remedia o problema do filho. Por quê? Ego. Se as mães e os pais tivessem menos ego e trabalhassem mais o que eles idealizam e o que é real, eles seriam muito mais felizes e os filhos também. E daí vem disfarçado às vezes numa frase, eu não julgo quem pensa assim, porque isso é inconsciente, às vezes acontece assim, bem sorrateiramente, que vem assim, mas a mãe e o pai dizem, eu só quero o teu bem. Eu sei que quero o bem, mas o bem a partir de quem? Entra uma questão bem... Pode falar. Não, é que vem essas reflexões, elas são muito fortes, assim, me vem sempre uma frase que diz assim, é muito difícil você se curar num ambiente que te adoeceu, né? Porque todo esse contexto, ele te leva para o mesmo lugar, principalmente quando as pessoas não se trabalham, né? Então é o que tu falou, eu vou trabalhar com adolescente, eu vou trazer novos conceitos, eu vou dar a perspectiva de um novo programa para a mente. Aí chega em casa, a interação é a partir daquele velho programa de sempre, que através da repetição consegue distorcer todo aquele programa que tu fez durante uma sessão e volta com o mesmo problema, né? Só que eu vejo muito assim, quando a gente fecha uma via, faz um caminho novo. Mas o centro não muda, né? Então assim, tu coloca uma percepção diferente aqui, então por aqui eu não posso ir, então eu vou dar um jeito por lá para ter o mesmo resultado. Então fica criando caminhos para que a mesma coisa aconteça de novo, né? Tem até uma questão, assim, você falou sobre, eu só quero o teu bem, né? Vamos trazer um exemplo aqui bem legal. Eu trabalho muito isso na terapia, é uma técnica que eu uso muito, assim, para virar a chave da vida das pessoas. Pegar um caso, deixa eu trazer... Vocês têm algum caso aí do pai que fez mal pra mãe? Algum caso? Alienação parental, assim? Pode ser boa. Alienação parental, pode ser. Qualquer coisa. Às vezes até a gente fez mal pra alguém, né? Bateu em alguém, ou alguém, enfim. Vamos pegar essa. Então a mãe fala muito, muito mal do pai pro filho. E o filho cresce, vira uma criança, um adolescente, né? Sempre a mãe falando mal, né? Então vamos lá, quero bem pro filho. Essa aqui é boa. Qual que é a intenção, vocês me respondem, positiva dessa mãe? Vamos tirar o campo, vamos olhar de fora. O que essa mãe quer sentir falando mal do pai? O que vocês acham? Quer sentir a autonomia completa sobre a criança. Poder, autonomia. Mas o quê? Como que ela gostaria de se sentir, tirando a criança? Eu vejo muito assim que nessas situações, assim, eu sei o que é melhor e eu quero que você faça exatamente o que eu acho, sem interferência do teu pai. Ela se sentir melhor, então. Ela gostaria de se sentir melhor. Talvez ela sente ódio do pai e ela quer sentir alívio também, por falar mal do pai. Menos culpa. Ou na cabeça dela para proteger de alguma coisa que pode ser prejudicial. Proteção. Aí a gente tem 6 pontos. Essa intenção positiva da mãe, ela só queria o próprio bem dela. Qual que era a intenção positiva da mãe? Proteção, se sentir melhor, ter autonomia,
conseguir se livrar de alguma culpa que ela carrega do casamento. Então esse adolescente tem que olhar para a mãe e entender qual que é a intenção positiva dela em ter feito a alienação parental. Entende? Então ali é que está a jogada. Eu só quero o bem do meu filho. Na verdade, ela só quer o bem dela. É sobre a gente, não sobre o outro. Sempre vai cair ali. Sempre é sobre a gente e não favorece. sobre o outro. Favorece ela fazer isso porque ela se sente melhor. Então quando a mulher entende, agora a mãe entendeu o porquê ela faz isso. Porque ela busca esses pontos. Vai lá no profissional dela. Ela não tem autonomia. Vai lá na culpa. Bota todos os pontos de culpa que ela carrega da vida inteira. Desenvolve todos os pontos de culpa na terapia. Qual foi a outra coisa que a gente falou? A intenção positiva dela, se sentir melhor. Provavelmente ela não se sente bem em algumas áreas da vida dela. Ou seja, alienação não é sobre o pai, sobre o filho. É sobre ela e a carga dela. Entende? Então ela só quer o bem dela, mas ela está querendo o bem dela com atitudes tóxicas. Então, o filho entender isso, ele se livra da necessidade de perdoar o outro. Eu já trabalhei muito em terapia, você tem que perdoar teu pai, perdoar tua mãe, perdoar teu ex, perdoar teu amigo. Nossa, mas pra perdoar tá cheio de culpa, Jesus amado. Exato, que perdão, né? O perdão, né? Quando a gente diz, eu preciso perdoar X pessoas, a gente se coloca num patamar lá em cima. E sustentar isso é pesado, porque é tu que carrega a necessidade de perdoar no outro. E quando tu se livra disso, não preciso perdoar. A única coisa que eu preciso fazer é entender. Então, a partir do momento que eu consigo entender o outro, eu me livro da necessidade de perdoar. E eu quero saber a visão de vocês sobre isso, que eu acho que cada pessoa tem um mundo diferente, uma visão diferente. Querem discutir? Recapitula a pergunta que eu lembrava. Eu acho que é um negócio da A interferência necessidade de também. perdoar. Necessidade de perdoar. Eu acho que a gente tem muito esse contexto, eu falo muito isso quando eu estou nas meditações, né? Que a gente acha que tudo que acontece a gente precisa ter uma atitude. Tudo. Então, se alguém chega aqui, você acha que você precisa fazer alguma coisa. Se alguém tem uma dificuldade, você acha que você precisa ajudar. Se alguém... Então, a gente está o tempo inteiro querendo ter uma ação naquele lugar. A gente está o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa com aquilo que está acontecendo. E quando a gente vai meditando, quando a gente vai aceitando as coisas como elas são, a gente vai para o exercício da não interferência. A gente observa, mas a gente não interfere. A gente não tenta mudar o curso porque está certo o que está acontecendo. E a gente sempre está nessa de querer consertar alguma coisa, né? Então a gente fica nessa expectativa assim, o outro fez isso, então eu tenho que consertar o outro. O outro falou aquilo, está errado, eu tenho que consertar essa fala também. O outro... Então a gente perde o foco de atenção na nossa vida porque a gente fica tentando interferir a todo momento em todas as coisas. E cara, é realmente libertador quando você entende que você não precisa fazer nada. Porque o simples fato de tu estar aqui, de tu estar interagindo, você já está fazendo o que precisa. Se as pessoas elas entendessem que a vida é como a vida é e que a vida não existe um sentido, elas teriam mais sentido na própria vida. Porque a vida não existe um sentido. Se a vida existisse um sentido, tu não poderia ter o teu. Tu não poderia ter o teu, eu não poderia ter o meu. Então se as pessoas olhassem para isso e pensassem, as pessoas falam, qual que é o sentido da vida? E alguns falam evoluir. Pergunta com o presidiário se evoluir. Pra ele vai ser outra coisa, então a vida ela não tem um sentido, a vida é totalmente sem sentido pra ti poder criar o teu sentido, certo? E daí, às vezes a gente pega esse que tu fala, às vezes a gente quer pegar o nosso sentido e colocar no sentido do outro. E a gente não respeita o sentido do outro, a gente não quer entender o sentido do outro. Porque o que faz sentido pra mim tem que fazer sentido pra ele, tem que fazer sentido pro meu cliente, pro meu paciente, no meu relacionamento, né? Então, entender. Por isso que eu sempre digo, a gente perguntar o que faz sentido pro outro, a gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio muito melhor para conseguir facilitar o desenvolvimento
do autoconhecimento, né? Na verdade, o autoconhecimento do outro, diante do que faz sentido pra ele. Loucura, né? Não, a gente compartilha desse cogumelo, né? Tu imagina tu senta na frente cogumelo. Tu imagina tu senta na frente do teu paciente e tu tem que tirar o teu sentido de vida e embarcar no mundo dele e ser intacto. Tu não tem como fazer tudo isso. Mas eu entendi a linha que tu tem que fazer sentido pro outro, lógico. Mas tem coisas, é impossível tu se negligenciar e tu... Não, nada me atinge, nada, não, tu é atingido o tempo todo. Tem uma hora que tu fala assim, eu não creio que ele tá pensando nisso, não creio que ele ainda tá nessa. A gente não se segura, né? Não, daí tu vai, mas tu não acha que isso, mas o que tu... Mas é no tempo dele. Tem até uma curiosidade, eu até... Uma paciente minha, ela deu muita abertura, assim, ela tava assim, com a sensação, não, eu quero autoconhecimento, eu quero me descobrir. E daí, conforme a abertura do paciente, o terapeuta sente e vai adentrando. E daí, o que aconteceu? Depois, a pessoa não veio umas 2, 3 semanas. E a gente teve recentemente uma sessão e eu percebi, assim, que era demais o que eu tinha feito. Mas ela abriu o campo demais. Só que assim, daí o que a gente trabalhou? Os limites. Até que ponto, assim, tu tem que me pontuar também, e isso acontece na tua vida lá fora também, que as pessoas provavelmente elas adentram o teu limite, assim, invadem a tua vida e tu não sente isso, mas depois tu sente, sabe? Tu não sente no começo, mas depois tu sente. Eu tô com um caso desse. E hoje eu percebi isso. Hoje eu percebi que tem que tocar aqui, de leve aqui. E a sessão foi um experimento. E foi uma das melhores sessões. E a pessoa ela chegou no consultório totalmente assim, travada, a ponto de dizer, eu não sei o que eu estou pensando, eu não sei o que eu estou sentindo, a minha sensação agora, Jonathan, de não estar nesse mundo aqui. Eu estou com uma dor forte no peito, pensa isso na minha frente. Resolve. E aí, o que tu vai fazer? Nunca vi a pessoa nesse estado. E aí? Vai por onde? Mas é uma situação, não sei. Mas aconteceu alguma coisa? Não sei. Todas as respostas eram não sei. É que a pessoa, ela quer, nesse caso, o que eu vejo é que ela quer buscar uma resposta e não se entender. Né? E Uma resposta demanda. não existe. Isso, era uma demanda. Não existe uma resposta, existe um questionamento. E se a pessoa não se abre para o questionamento, ela está buscando uma resposta. Entende? Ela quer o ideal naquele momento, tem que olhar para o que é real. Isso é uma reflexão. E também é um sintoma de uma adaptação, né? Geralmente essas pessoas tendem a ir para uma dependência psicológica, né? Claro. Uma dependência emocional dentro de uma relação, né? Que é justamente isso, né? Primeiro você deixa as pessoas decidirem por você, depois você cobra as pessoas pelo que elas decidiram, né? E também é uma forma de exercer controle, né? É uma bela armadilha, né? É muito sutil a manipulação inconsciente, o controle é muito sutil. Se tu não tá assim inteiro, presente na sessão, tu cai. Tu entra na história. Aí a sessão se torna, no final, assim, o terapeuta se sente, minha professora sempre falava isso, quando tu sai cansado, tu fez pelo paciente. Isso. Tu fez pelo paciente. Exatamente. E tá tudo bem, ela falou, tu vai cair, tu vai ter oportunidade na outra vez, porque senão tu vai ser enrijecido, eu preciso acertar agora, não, entendeu? Tu vai cair, tem dia que tu vai cair, tá tudo bem. Eu caí numa dessa. Eu mandei hoje uma mensagem pra ela, temos consulta sexta, preciso conversar contigo. Eu vou mandar um áudio, eu vou dizer, eu não gostei da última consulta, isso não me fez bem, não está te fazendo bem, porque olha, centenas de clientes que passaram por mim, foi a primeira cliente que eu queria discutir na consulta, eu queria esganar na consulta, porque não saía, não desenvolvia. Onde foi o meu erro? Tentar curar algo que ela não queria. Eu devia ter deixado de ficar falando 1h10 quando faltava 5 minutos para consulta, ou enfim, 10 minutos para acabar, eu ter olhado para ela e dito,
Exatamente. A sessão de hoje foi você ter desabafado. Na próxima a gente vai trabalhar os teus valores. Isso é uma coisa recorrente, né? Da pessoa que não quer se abrir. O tempo é uma pressão para ela manifestar o que está gerando angústia, né? E ela tenta até o último minuto não abrir o que é isso. Aí diz assim, a gente está se encaminhando para o fim, daí vem o desespero. Meu, vai acabar e eu não falei. Daí vem. Fora que as clientes, né, pacientes que omitem muitas coisas na consulta. Isso prejudica muito, então, pra galera que tá assistindo em casa, vai ouvir esse podcast, quando tu tá numa sessão terapêutica, tu tá investindo o teu dinheiro, o teu tempo, né? Não existe algo mais valioso do que o tempo, não existe dinheiro que compra o tempo. Se eu pegar 2 bilhões de reais agora e querer comprar o tempo de ontem, eu não compro. Ninguém compra. Então não existe algo mais valioso do que o tempo. Então se tu tirou 1 hora para fazer uma sessão de terapia, coloca todas as cartas na mesa e confia na pessoa que tu tá na frente. Já escolhe o profissional do qual tu confia. Dos teus 200, 400, 500 mil reais valer ali naquela 1 hora para aquele teu terapeuta. Então, o teu tempo é valioso ali e o teu tempo de vida é valioso. Então, se você ficou omitindo as coisas, trazer um caso. A menina estava numa balada, bateu em uma guria e ela contou como foi a balada, mas não contou sobre a agressão que ela teve na outra menina. Em uma terapia, a gente já iria puxar o quê? A emoção de raiva. A gente já iria desenvolver a emoção de raiva, de impulsividade, de adrenalina. Já iria trazer vários porquês ali. Então, como ela não fala, tu trabalha uma consulta totalmente superficial, né? Porque tu não tá ali na raiz do problema por uma omissão. E isso em qualquer coisa, relacionamento, tal coisinha, não vou contar que eu tenho vergonha. Não, então tu já tá na terapia, olha, chega e fala, eu tenho vergonha de falar uma coisa. O terapeuta já vai te guiar para vencer a barreira da vergonha, para então tu falar o que for necessário. Então, se o teu tempo é valioso, tu tá tirando 1 hora e tu tá tirando a tua vida. Se tu desenvolve um ponto que é essencial numa terapia, eu tenho muita vergonha de falar isso, mas eu já tô aqui, então eu vou falar, tu ganha tempo na tua vida de mais liberdade, de mais felicidade, de mais entendimento, né? Então, não só tu ganha tempo na terapia, mas tu valida o teu tempo na vida por ter destravado algo na sessão. Então, eu sempre digo, tá aqui, se abre, não omite, porque assim o terapeuta ele consegue desenvolver uma forma de fazer com que você se entenda muito melhor, e isso facilita muito a vida da pessoa. Eu vejo muito essa tentativa de colocar elementos que tiram a intensidade do que aconteceu, né? Não sei se vocês percebem também, as pessoas contam uma história, mas sem o elemento da intensidade, né? Como se isso já tivesse sob controle. Mas aconteceu isso, mas eu nem tudo bem. Fiquei nem fiquei tão cansado assim, isso. Nem me fez tanto mal, Minimiza. mas é porque... Então, essas justificativas, elas aparecem muito, né? Muito por essa dificuldade mesmo de acessar, né? De olhar para essa dor e resolver, mas só resolve quando acessa mesmo, né? E para o terapeuta se perder e entrar na história do paciente, assim, ó, é muito rápido. A gente nem percebe. Se a gente não ficar ali, ó, atento, focado, 1000% na consulta, a gente se perde na história, no que ele tá contando. Tem que estar assim, ó, prestando atenção 1000% na pessoa, olhando todas as microexpressões faciais dela, porque talvez é em uma microexpressão facial que ela, numa linguagem corporal, que ela manda um sinal e tu já capitaliza ali, ó. Isso é insegurança, ela tá falando isso com insegurança, e tu já puxa. Você se sentiu insegura diante disso? Porque ela não quer falar. Mas aí tu pega essa situação e tu diz, tu se sentiu insegura diante disso? Ou seja, ali tu já pega ela tu já amarra no laço e tu faz ela olhar para o que precisa ser olhado. Então o terapeuta ele precisa ficar muito atento para ele não se perder na historinha. Porque depois o sentimento, eu já tive muito esse sentimento, não sei se vocês já passaram por isso. Não fiz uma sessão boa.
Já. Já? Uhum. Não fui um bom terapeuta. Já. Terminei a sessão, puta que pariu, que sessão estranha. Aham. Não tô me sentindo bem. Será que eu sou capaz? Uhum. Tu entra numa loucura Entra. ali Uhum. porque, né, a pessoa driblou. Mas é muito comum, muito normal. Então essa eu acho que é uma boa característica. Porque é o fascínio pela história. A gente cai na história, conta aquela história, faz, né, aquele Você jeito. vai criando essa imagem, né? A gente cai na história e entra junto, às vezes cria um grau de empatia que não ajuda, só atrapalha. A empatia tem que tirar, né? Eu Não tiro. tem. Não tenho. Não tenho. Assim, a minha professora dizia assim que empatia não existe. Se colocar, ela sempre dizia assim, se colocar no lugar do outro não existe como se colocar. Não tem. Não tem como. Não tem. E ela comprou muita briga com isso. Eu concordo com ela. Eu acho que empatia é uma outra forma. Eu entendo empatia de uma outra forma que eu não consigo nem explicar, mas não esse negócio de se colocar no lugar do outro. A minha filha de 9 anos Já morreu. falou sobre isso. Sinto muito, né? Agora vamos trabalhar, né? Vamos ver o que precisa ser visto, né? Eu tive esse caso, a menina estava brincando na rede, caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital, morreu, de 9 anos. Então vamos olhar para isso, vamos ver qual é o sentimento, porque se tu prende ele na história, tu, mas talvez isso aconteceu por tal coisa, não, qual é o sentimento por trás disso, né? Desenvolver isso é muito importante. Eu acho que as pessoas elas se perdem muito no que é propósito. O que é missão de vida? Eu escuto muito isso. Qual que é a minha missão de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Eu não sei o que fazer de faculdade. Então elas se perdem muito. Eu trabalho com o que eu não amo, né? Eu aprendi com uma mulher que eu sigo e que já foi uma cliente minha, a Tuane. Ela diz que para te descobrir o teu propósito de vida, ele se resume em PHD. P, paixão, H, habilidade e D, demanda. Se tu tem PHD, tu consegue exercer o teu propósito de vida. Tu tem paixão pelo que tu faz, tu tem habilidade, tu tem demanda. Eu tenho paixão por entender a mente das pessoas. Totalmente. Pra mim isso é divertimento. Eu tenho habilidade de comunicação e de foco para ver o que a pessoa está pensando, falando. Eu tenho essa habilidade de conseguir ir lendo a outra pessoa. E demanda nem se fala, né, gente? O que mais tem é a gente precisando de terapia hoje. Então, a estrutura é o quê? Um propósito. Paixão, habilidade, demanda. Mas qual que é a minha missão de vida? Diz algo que tá apaixonada, sou apaixonada por pintar, tá bom, então vou pintar um quadro. Tem habilidade para isso? Eu tenho, pinto muito bem, né? E tem demanda para compra? Para quem tu vai vender? Para onde tu vai vender? Porque a partir do momento que tu tem resultado, tu gera dinheiro, tu gera lucro em cima daquilo, tu vai acabar se fascinando e aquilo vai te levar a uma outra ideia, como por exemplo, agora o meu propósito é dar curso. Agora o meu propósito é viajar para o exterior para ver um tal coisa de arte. Agora, então o propósito ele muda o tempo inteiro. Não existe, meu propósito, e hoje, qual que é o propósito da Thay hoje? Já tá focada totalmente em sessões terapêuticas, mentorias, escrever os meus e-books. Mas, talvez o meu propósito lá na frente seja apenas ser escritora, que não sai muito da linha do que eu estou hoje, entende? Só que para hoje, no momento de agora, o demanda não é um foco. Hoje o meu foco traz paixão pelas terapias, né, por comunicação, habilidade e tudo mais. Então hoje eu tenho demanda nisso, eu não tenho demanda para vender os meus livros. Só que eu estou na jornada, já estou escrevendo os livros, já estou nos meus e-books, para lá na frente virar um propósito. Então eu diria que propósito ele está muito ligado ao que tu gosta, tem habilidade, demanda e também a teus planos. Porque se tu não tem plano, tu não tem propósito.
Ai, tá, mas eu preciso saber qual que é o meu propósito de vida. O propósito de vida, ele começou dando conselho no Instagram, escrevendo texto. O que eu tenho? Habilidade de escrita. Isso é algo que eu tenho que ninguém tira de mim. Então, o que eu posso fazer? Escrever e dar conselho no Instagram. Jonathan me conheceu daí, influencer escrevendo textão no Instagram, nas redes sociais. Então, dali que eu consegui ter clientes. Eu tinha o propósito de ser terapeuta? Não. Mas eu exerci uma habilidade que eu tenho que ninguém tira de mim. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, quer descobrir meu propósito de vida? Beleza, então vamos olhar tuas habilidades. Vamos exercer essa habilidade antes de virar um trabalho, para ver se tu tem paixão por essa tua habilidade. Porque se tu não tem paixão por essa habilidade, o propósito vai morrer. Não se sustenta, né? Você acaba cansando, você acaba... É meio que uma seleção natural, né? Quando você vai fazendo aquilo no dia a dia, vai fazendo constantemente, se não tem paixão, acaba, né? Exatamente. Tipo, você diz assim, não tenho mais vontade de fazer. Então isso é a garantia de que também você não vai seguir por um caminho que não faz sentido, né? Porque o sintoma ele te mostra que aquilo não funciona. Exatamente, a baixa energia das pessoas, né? As causas de depressão, frustração, tudo isso são sintomas que mostram que não está indo num caminho que faz sentido para ela. Ela está indo num caminho que faz sentido para o outro. Então isso é muito interessante de falar. E engatando, até quero perguntar para vocês se tem alguma... Querem incluir algo? Eu peguei essa tua frase ali, no final ali, quando a pessoa está em depressão ou sem motivação, está indo no caminho contrário ao que é o dela. Então isso pode ser um grande insight para quem está assistindo a gente, se sente assim. A postura física. A postura física demonstra o que a pessoa está vivendo. Exatamente. Assim, eu vejo também que também pode ser por falta de resultado. Também. Falta de planejamento, falta de organização, falta do masculino de ir numa linha reta, de ter uma estrutura. O teu trabalho ele precisa do feminino, né? Da energia Yin, igual a gente já falou, e do Yang. Então o que é o Yin? É tu ser acolhedor com o teu cliente, é tu ter a tua paixão, é tu ter habilidade diante daquilo, mas para te traçar um propósito, tu ter um resultado, porque assim, sem um resultado ninguém consegue se sentir animado, todo mundo desanima. Sim. Né? Poxa, imagina tu tá lá trabalhando e tu não recebe no final do mês, tu trabalhou 30 dias, tu vai desanimar. Então aquele lugar não é pra ti, tu tá num lugar tóxico onde não existe um resultado. Só que aí é que tá, a tua toxicidade é porque tu se coloca naquele lugar, tu se colocou naquele emprego onde tu não recebeu 30 dias depois. Por quê? Aí entra a chavinha, aí é que entra aí é que entra o terapeuta nessa linha de raciocínio da pessoa. Nesse caso, digamos assim, aí que o terapeuta interfere para conseguir virar a chavinha. Por que tu se colocou ali? Daí entra, né, vários traumas e tudo mais, e a gente consegue fazer a ressignificação para a pessoa se entender e sair daquele local. Por isso é tão importante a terapia. Eu vejo assim bastante nessa questão do propósito, isso que tu falou da estruturação, né? Parece que o propósito é algo muito intuitivo, de sensibilidade, de conexão, de paixão, que eu estou fazendo, se eu estou imerso nisso, se eu estou fluindo. Mas quando chega no campo de ser sustentável, as pessoas não querem muito olhar para isso, porque elas colocam como um concorrente. Se tem sentimento, então não pode ter estruturação e remuneração, porque daí você vai pegar o meu propósito, que é lindo, e vai colocar numa caixa, e eu não quero fazer isso. Então, assim, tem um preconceito com a estruturação, que é com a energia do masculino, de viabilizar isso financeiramente acontecer, né? E o propósito dele fica muito preso em algo que é muito mágico, mas pouco rentável, que não dá sustentação. Né? E quando a gente fecha esse ciclo das polaridades aí, do masculino e do feminino, você tem o efeito dessa beleza toda exercida dentro de uma estrutura que traz resultado para muita gente.
você consegue escalar daí, né? Você consegue dar dimensão para isso, né? Pedro ou Felipe? Pedro, qual que é o nome da sua esposa? Débora. O Pedro e a Débora, eles tinham aqui nesse estúdio onde a gente está gravando um escritório, certo? Um escritório. Foi a tua ideia? A ideia do masculino, né? Foi a ideia do Pedro. Vamos criar um podcast. O Pedro entrou totalmente com a faca na caveira, entrou diretamente com o que vamos fazer, como vamos estruturar. Ele entrou diretamente com a energia do masculino, energia forte. A Débora, claro, seguiu o Pedro, né? Então vamos. Ali ele criou, o resultado pode virar um propósito. Existe isso também. Porque o resultado do Pedro foi isso daqui. E agora qual que é o propósito do Pedro diante desse resultado? Ele está levando aí, aqui entra o que o Franklin disse, fazendo com que pessoas cresçam. E a partir do momento que o Pedro e a Débora façam com que pessoas cresçam e se destacam, eles têm um propósito, que é o que? Levar o crescimento para vários profissionais. Entende? Então, o resultado, que é o financeiro, pode também estar agregado a um propósito. Então, um precisa do outro, né? O feminino precisa do masculino, sempre. Então, é muito necessário tu olhar para isso. Poxa, eu tenho resultado com isso aqui. Só que eu quero buscar o meu propósito de vida nessa terra. Poxa, às vezes tu não precisa buscar. Tu já tens na tua mão, só que tu não estás conseguindo se aprofundar e trazer um sentido para isso. Ou seja, tu já vive o propósito, tu não tem que buscar o propósito fora. O propósito é onde tu já vive, tô no escritório, eu odeio esse trabalho, eu preciso buscar o meu propósito de vida. Enquanto tu não entender o propósito de estar ali, teu propósito de vida hoje você, vamos lá, a pessoa trabalha numa loja, uma mulher trabalha numa loja de roupa no comercial. Quero buscar meu propósito de vida, quero buscar meu propósito de vida. Talvez o teu propósito de vida já esteja ali. Você aprender como liderar uma equipe, você aprender sobre organização. Eu trabalhei numa loja, eu aprendi tudo sobre organização, de roupa e tudo mais. Beleza, a partir daí talvez tu se torne uma empreendedora em organizer, você fala, né? Daí a pessoa vai dizer pro resto da vida, meu propósito de vida se organiza, porque eu tenho uma habilidade enorme de organização. Só que ela quer buscar fora, sendo que já existe dentro. Então, se ela lapidar a área que ela já está, ela encontra o propósito dela. Porque sempre é sobre uma lapidação e não sobre buscar fora. É lapidar o diamante que tu já é e não sobre buscar fora. Essa do diamante eu já escutei. Legal, Profundo, lapidar né? o diamante. E muitas vezes as pessoas de fora conseguem identificar, né? A pessoa que está ali imersa na tarefa, isso eu acho uma coisa muito curiosa sobre o propósito e a manifestação do propósito, né? Que para ti é muito simples. É tão simples que você não dá valor. O propósito é simples. Quando aconteceu comigo com a meditação, eu falava assim, é impossível que alguém vai sentar às 6 horas da manhã para assistir uma live de alguém de olho fechado. Não pode. E quando eu comecei a fazer, eu me surpreendi. Porque as pessoas viram um valor nisso que eu não estava enxergando. E elas me deram esse feedback, elas falaram, é muito legal o que você faz. E daí o negócio foi se disseminando, as pessoas foram participando, elas foram encontrando mais sentido ainda em coisas que eu falei, mas eu sempre fiz isso, não tem nada demais. Todo mundo faz, quem que não conhece meditação? Mas é ali a forma como tu conduz, é isso que as pessoas vão se identificando, isso que traz uma sensação boa. As pessoas querem a forma como eu faço, do jeito que eu faço, e eu me sinto aceito nesse lugar. Então, assim, sobre propósito. Então, eu acho que às vezes as pessoas de fora conseguem te dar dicas assim do que tu poderias fazer, assim, ou do que tu tens habilidade. Não necessariamente que tu é isso que tu tem que fazer, mas eu tenho a impressão, a sensação que as pessoas de fora, assim, tu serve para isso, tu devia fazer isso. Eu acho que a gente deveria pelo menos
pegar isso e colocar no nosso filtro, ver se tem ou não sentido. Porque eu vejo muitos casos assim que... Entra muito até na questão na livraria. Se tu for numa livraria, em qual prateleira tu vai? Eu sempre ia na de psicologia, autoajuda, de sempre cara. ia isso, De cara. Aham. Tem pessoas que vai direto em arte, por exemplo. Então, aí já é um filtro também, né? É autoconhecimento. E sim, tu pode perguntar para as pessoas o que tu... Quais são as 3... Tira 10 pessoas, quais são as 3 maiores características que você vê em mim? Algumas 9, 8 vai falar assim, tu é uma pessoa muito comunicativa. A pergunta é, onde eu posso exercer a minha comunicação com paixão? Pronto, existe um propósito. Legal. Talvez por um curto período de tempo, mas existe, depois o propósito muda. Né? É isso aí, então se encerra aqui o nosso episódio do primeiro Matrix Cast. A gente poderia falar aqui tranquilamente mais horas e horas, né? E eu tô com uma energia muito boa, tô bem aliviado, falei bastante, adorei, particularmente assim, é bem importante para mim isso aqui também, e assim, estar com vocês para mim é uma alegria. Qual que é o feedback de vocês aqui a respeito? Eu sempre fico muito emotivo nesses finalmente, né? Eu sempre acho muito legal as trocas, acho que Bacana. é apaixonante conhecer o mundo, como a gente falou aqui, né? Conhecer o mundo de outra pessoa, as experiências, o que trouxe ela até aqui. Eu queria agradecer a Thay, o Jonathan pela parceria de sempre e a Thay pela participação. Foi realmente enriquecedor poder trocar esse conhecimento com você. Obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu deixo para as pessoas que estão assistindo também o convite para me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é thay.bratfish. Vou soletrar aí, vocês podem correr no perfil do Jonathan e do Franklin também. THAY.BRATFISCH. Sigam lá, podem me mandar inbox, caixinha. Eu estou sempre super aberta e disposta a ajudar vocês. Obrigado. Fechou, é isso aí. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Valeu!